Olá, meus amigos. Mais um vídeo da sequência sobre Brumadinho, as verdades não ditas, mentiras contadas e repetidas. E esse vídeo eu quero abordar a questão que vem sendo muito explorada pela mídia, que algumas cidades não podem viver sem a mineração, que Mariana está morrendo sem a mineração e que provavelmente Brumadinho pode morrer, a cidade pode acabar sem a mineração. Isso é verdade ou isso é mentira? Tem um lado de verdade e tem um lado de mentira. Mas antes disso, tá? Eu vou convidar você para voltar à sua infância, para voltar à sua juventude. Não sei quantos anos você tem, mas eu estou voltando ao meu período de infância, nos anos 80, que eu assistia aqueles filmes de Velho Oeste, aquelas cidades fantasmas, aquelas coisas estranhas que você acha que é invenção do cinema. Então, sabe a cidade fantasma? Não é invenção do cinema. Elas realmente existem, existiram e vão continuar existindo. Sim. Nos Estados Unidos e em algumas outras regiões do mundo, surgem cidades e de repente as cidades morrem e viram cidades fantasmas. E isso continua acontecendo até hoje. No Velho Oeste, conta-se a história que em alguma determinada área constrói-se uma mina de ouro, prata, minérios, pedras preciosas, carvão, alguma mina, algum sistema de mineração. Que curioso, né? Essa mina depende de muita mão de obra, muita mão de obra. Antigamente era muito mais mão de obra do que existe hoje, porque hoje existem máquinas muito poderosas, caminhões gigantescos, que fazem o trabalho de 50, 100, 200, 300 homens. Mas mesmo assim, ainda exige muita mão de obra. Então essas cidades são construídas, porque aqueles mineiros trabalham e recebem seu dinheiro e precisam se divertir, e o lugar mais perto ali monta-se uma cidadezinha. É lá onde ele vai tomar o seu uísque, vai dançar no salão, vai ver as garotas, vai se divertir num carteado. É basicamente isso, tá? Nós temos os nossos padrões, nossas cidadezinhas baseadas como quase toda a nossa cultura, uma igrejinha católica, um comércio em volta, bares, bairros, lojas de roupas, de tecidos, ou seja, o padrão de uma cidadezinha, lojas de produtos agropecuários, ou seja, uma lojinha de carro usado, uma lojinha de peça, sempre alguma coisinha ali para atender aquela demanda da escola, da cidade, aí vai ter uma escola particular, um hospital, ou seja, existe uma estrutura montada. Tá? E essas cidades brasileiras que são montadas por causa de uma mineração ou que crescem exponencialmente, cidadezinhas que antes de surgir a mineração tinha 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, e de repente com a mina passa para 5 mil, para 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, porque a mina traz muita gente interessada em vender, consumir e participar do processo de mineração. Então o que acontece? Se é uma mina, se uma planta, uma mineradora que está numa cidade, ela vai embora, ela leva muito dinheiro embora. Ela deixa de pagar muitos impostos àquele município. Muitos dos seus funcionários que moram naqueles municípios vão embora. Muitas pessoas que prestam serviços para aqueles funcionários, faxineiras, diaristas, motoristas, jardineiros, mecânicos, seja lá o que for, que trabalham para aquelas pessoas que trabalham para uma mineradora grande, também acabam indo embora. A cidade perde a arrecadação, vai perdendo pessoas, vai perdendo gente, e a cidade seria fardada a morrer, a virar uma cidade fantasma. Felizmente, o nosso país, isso não vai acontecer. O que eu desculpa para quem mora na cidade de Mariana, na cidade de Brumadinho. Mas
Desculpa a minha franqueza, desculpa falar a verdade. Eu acho que isso deveria sim acontecer. Mas isso não acontece. Por que isso não vai acontecer? Porque existem diversos municípios esparramados por todo o Brasil que só tem uma empresa que emprega pessoas para trabalhar. A Prefeitura Municipal. Ou você é funcionário público da prefeitura ou você é aposentado. Se você não for aposentado, ou se você não for funcionário público, ou se você não for um microcomerciante de um bar, de uma mini loja de sapatos, de uma mini loja de roupas, de um mini mercado, acabou. Você não tem trabalho. Tem um escritóriozinho de contabilidade, tem um advogado, e só. E só. Conheço cidadezinhas assim. Ou você é funcionário da prefeitura, ou você trabalha no comércio ali, que é muito pequeno e mais nada. Porém, a folha da prefeitura, que contém funcionários aposentados e funcionários ativos, ela é maior do que o município arrecada. E aí o município precisa receber dinheiro do governo federal. Tem umas regras aí, umas regras municipais, o pacto federativo, tem um monte de bagunça aí. Tem muitos municípios que dependem de repasses de governo federal para continuarem existindo. Porque se ele dependesse apenas do que ele recebe de IPTU, de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e das taxinhas que a prefeitura cobra alguma coisa, ele não existiria. Ou seja, na minha visão liberal, se um município não tem capacidade financeira para existir, ele não deve existir. Não são os outros municípios que arrecadam muito mais do que gastam que devem pagar a conta do município que arrecada muito menos do que gasta. Eu gosto muito do princípio da legitimidade. Se você não tem condições, se a sua empresa não tem condições de existir, porque ela não consegue ser competitiva, então a sua empresa tem que quebrar. O governo não tem que ajudar a sua empresa. Ou você é competente ou você quebra. É assim que funciona o mercado. Ou pelo menos é assim que deveria funcionar. E aí você deve estar me perguntando, mas então como é que vai fazer? Vai deixar a cidade morrer? Eu acho que deveria. Nos Estados Unidos não foi só na época do Velho Oeste que as cidades morreram. Hoje, cidades que foram construídas do lado de grandes áreas de exploração de petróleo que acabou, a cidade acabou. Ou cidades que foram construídas perto de complexos industriais que fabricavam algum tipo de produto, digamos um fertilizante que não pode ser mais usado, acabou. Cidades que foram construídas perto de onde empresas que usavam amianto, e a empresa fechou, a cidade acabou. A própria cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que foi a capital mundial do automóvel, a cidade que mais produziu os carros no mundo, ela não morreu ainda. Mas ela está praticamente, a maior parte da cidade, a maioria dos bairros, viraram bairros fantasmas. Ruas e mais ruas sem uma alma viva. Galpões, instalações industriais enormes, galpões gigantescos, abandonados. Bairros inteiros de apartamentos abandonados. Por quê? A indústria automobilística de Detroit quebrou. E a cidade praticamente foi resumida a quase nada. E assim acontece nos Estados Unidos. Assim vai acontecendo, assim tem que acontecer. O Rio de Janeiro já deveria ter sumido do mapa. Pela criminalidade, pelo que acontece, pelas tragédias que acontecem lá, já deveria ter virado uma cidade fantasma. E como agora, entendeu? Agora, como evitar isso? É possível evitar isso? Sim. É possível evitar que uma cidade se torne uma cidade fantasma. É possível evitar que um país desapareça, que um estado desapareça. E eu vou te dar exemplos bem atuais e que estão acontecendo agora, e que você não deve ter a menor ideia que são exemplos de quem está pensando
no futuro. Porque sabe que aquele recurso mineral que ele tem ali, uma hora pode acabar. Uma hora aquele recurso mineral talvez não seja mais interessante. Ou você acha que alguém ainda mantém alguma mina de amianto em exploração em algum país desenvolvido? Minas de carvão estão sendo desativadas. Não porque acabou o carvão, mas porque muitos lugares do mundo não querem mais utilizar o carvão para queimar, porque polui muito. Sabe aonde está acontecendo isso? Lá nos países lá nos nossos árabes, nossos amigos árabes. Emirados Árabes, Dubai, Catar, Abu Dhabi, todos aqueles países, aquele cinturão do petróleo, aqueles grandes países produtores de petróleo, eles estão investindo muito, muito, muito forte no turismo. Estão fazendo estações de esqui dentro do deserto, no meio do deserto. Cassinos, filial do Museu do Louvre, parques temáticos da Ferrari, hotel 6 estrelas, hotéis 7 estrelas, hotéis 8 estrelas. São países que estão pegando todo aquele dinheirão do petróleo que eles recebiam, e antigamente aqueles sheiks ficavam comprando caminhões e caminhões de ouro, mandando fazer carros de ouro, casas de ouro. Esses sheiks estão entendendo, esses grandes sheiks, reis, eu não sei o nome desse povo lá, que um é sheik, no outro é rei, no outro é o sultão, no outro é... Bem, essa galera, os caras que têm o petróleo, aqueles caras com aqueles turbante branco, aquela galera lá, daqueles países, o que eles estão fazendo? Tá? Eles são inteligentes, porque eles sabem que o petróleo sobe e desce. Faz assim, ó, os preços do petróleo. Quando o petróleo está em alta, eles não gastam mais, eles guardam o que recebeu da alta. Quando o petróleo está muito baixa, eles têm reserva para manter o padrão de gastos. E eles estão investindo muito forte em turismo, fazendo ilhas maravilhosas, artificiais. E olha só, quando o petróleo baixa o preço, ele para a obra. Ou ele não lança novas obras. Porque ele sabe que mais dia, menos dia, mais ano, menos ano, o petróleo pode ser que acabe. Ou talvez vai chegar um ponto no nosso planeta que ninguém mais queira usar petróleo. Você acha que hoje, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, espalhados ao redor do mundo, há muito mais pessoas sentadas nos seus computadores fazendo o cálculo de como projetar um carro sem usar petróleo, ou seja, um carro a energia solar, um carro elétrico, um carro a hidrogênio, um carro movido, seja lá o que for. Mas existem milhões e milhões de pessoas, desde uma pequena cidadezinha lá no meio do Alabama, perdido dentro de uma garagem, até nos maiores centros universitários, acadêmicos e tecnológicos do mundo, tem uma galera sentada e pesquisando como melhorar o carro elétrico, como melhorar a bateria, como melhorar a recarga, como utilizar energia solar nos carros, como utilizar melhor o hidrogênio. Entendeu? Não tem gente mais pesquisando como fazer mais motores a óleo diesel ou motores a gasolina. Tem gente pesquisando e desenvolvendo novas tecnologias que não usem petróleo. E eles sabem disso. Então eles sabem que daqui não dá para prever 1 ano, 10 anos, 50 anos. Se o petróleo não acabar, talvez ninguém queira mais. E aí como é que o país deles vai sobreviver? Você está entendendo? Olha como é interessante. Uma família real que é dona desse país, acho que é isso, a família real, família de sheiks, lá o sheik, o Habibs, lá não sei. Não, desculpa se eu estiver ofendendo alguém, pelo amor de Deus. Mas olha como que eu estou tentando fazer um elogio. Vamos chamar de família real do país lá do petróleo. A família real sabe que ela vai ficar no poder
ali para sempre. Então ela tem que pensar, não é nos próximos 4 anos, ou nos próximos 8. Ela tem que pensar daqui 50 anos. Porque hoje o cara que está lá no trono, com a caneta na mão, é o cara que manda naquele país, ele sabe que talvez o filho dele não tenha uma vida tão fácil, que talvez o neto dele tenha a vida mais difícil, talvez o filho do neto dele esteja ferrado. Para evitar isso, eles estão pensando em deixar de ser meros países apenas produtores de petróleo para tornar-se países que recebem turistas do mundo inteiro, o ano inteiro, e oferecem a esses turistas a melhor experiência possível. Porque eles sabem que a indústria do turista, eles sabem que o turista traz muito dinheiro para o país. O turista vem, se hospeda nos seus melhores hotéis, come das melhores comidas, visita os melhores parques temáticos, vai aos melhores museus, vai às melhores festas, às melhores baladas, deixa um caminhão de dinheiro, vai embora com um sorriso até aqui e no ano que vem ele volta de novo. Ou daqui 6 meses ele volta de novo, ou daqui 3 meses ele volta de novo. Vocês estão entendendo o pensamento de longo alcance que esses caras estão tendo? E por que isso não acontece aqui no nosso país? Por que os prefeitos de Brumadinho nunca sentaram numa mesa, chamaram os representantes da comunidade, que nesse caso deveria ser os senhores vereadores, e pensaram: senhores prefeitos, desculpa, senhores governador, eu na posição de atual prefeito da cidade de Brumadinho, ou pode ser de Mariana, senhores vereadores, eu na atual cadeira de prefeito de Mariana, venho trazer uma questão de ordem, uma questão de preocupação minha com a nossa cidade. Se amanhã a mineradora que está instalada no nosso município fechar as portas e for embora, como o nosso município vai sobreviver? Todo mundo fala assim: isso é impossível. E se daqui 2 anos? Ela não vai embora daqui 2 anos. E se isso acontecer daqui 10 anos? Sabe o que os vereadores vão responder? Senhor prefeito, daqui 10 anos o senhor não será mais prefeito, eu não vou ser mais vereador, o problema não é nosso. Vocês estão entendendo? Como a cidade, às vezes, ela é irresponsável, como os moradores da cidade. Desculpa a minha franqueza. Eu sei que você que mora em Brumadinho ou que mora em Mariana deve estar sentindo muita dor nesse exato momento. Mas se você, provavelmente agora você deve estar pensando nisso, mas isso serve não só para Brumadinho e Mariana, isso serve para qualquer outra cidadezinha pequena que tem apenas uma única indústria instalada. Porque o que vocês vão fazer se o dia que essa indústria fechar as portas e for embora? Ou por questões de produtividade, ou por questões de leis ambientais, ou porque o produto que ela produz na sua cidade não tem mais mercado para ser vendido. O que vocês dessa cidade vão fazer? Vão embora também? Porque aquela arrecadação que o seu município tem hoje, que é maravilhosa, vai acabar. Vai acabar. Entendam isso. A arrecadação de Brumadinho, de Mariana, pode cair 60%, 70% com o fim das atividades das mineradoras. E a sua cidadezinha, que você mora atualmente, vocês aí, os moradores, os municípios de cada cidadezinha desse país que tem uma mineradora, ou que tem uma única empresa grande, que tem uma única empresa gigante, que nessa empresa trabalha 50% da mão de obra desse município, o que vocês vão fazer se um dia essa empresa for embora? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. É isso que vocês precisam cobrar dos seus prefeitos, dos seus vereadores. Porque enquanto essa empresa está aí, na sua cidade, instalando, gerando dinheiro, gerando imposto, gerando riqueza, está na hora do seu prefeito, dos seus vereadores, começarem a ter uma visão de longo prazo.
será que não poderíamos transformar nosso município, paralelamente junto com a empresa, numa referência ao turismo, no agroturismo, no ecoturismo? Será que a gente não poderia fazer uma mistura de agro, eco, turismo e artesanato juntos para trazer, sabe, pessoas para visitar nossa cidade? Será que nós não podemos investir melhores nas rodovias que dão acesso à nossa cidade e incentivar que as pessoas venham conhecer as belezas de uma cidade do interior? Venham se hospedar aqui? Será que não está na hora de buscar algum resort para se colocar na cidade? Sabe, vocês têm que começar a pensar nisso. O que vocês vão fazer? Porque isso é uma verdade que não foi dita para vocês. Não foi dita no acidente de Mariana, não está sendo dita no acidente de Brumadinho, mas provavelmente, com a Vale desativando algumas de suas unidades, parece que mais de 10 ou até 20 pode ser desativadas, nós teremos no Brasil em breve 10, 20 municípios que pode ser que se tornem municípios fantasmas. Por quê? Nenhum dos seus eleitos, jamais, dos seus políticos que foram eleitos, jamais se preocuparam com o futuro. Sempre estão preocupados com os próximos 4 anos e com a sua reeleição. E os moradores, na sua doce ingenuidade, sempre acreditaram nos seus representantes, achando que eles estariam fazendo o melhor para vocês. E agora, com essa realidade, vocês descobriram que a cidade de vocês pode ficar sem nada, sem arrecadação, sem dinheiro para bancar as escolas, sem dinheiro para bancar os hospitais, sem dinheiro para bancar a UPA, sem dinheiro para bancar o salário dos funcionários da prefeitura, dos funcionários que fazem a limpeza da cidade, que fazem a coleta de lixo, que fazem a manutenção de praças. Eu sei que é difícil procurar alternativas, mas essa é uma boa hora, uma boa oportunidade para vocês sentarem e começarem a pesquisar qual é a história, o que vocês têm de interessante para contar para o mundo. Montar um belíssimo museu com doações de todas as famílias mais antigas da cidade, de itens contando a história, de como a cidade foi construída, contando se já daquela cidade, se já saiu alguém importante, algum político importante, algum atleta importante, alguma figura importante, alguém daquela cidade que nasceu ali, foi importante para aquele município. Existe algum cidadão ilustre do seu município que é desconhecido? Fazer uma casa em homenagem a um cantor, a um compositor, seja lá quem for. Vocês precisam pensar em opções de continuar sobrevivendo do turismo, que seja, criar um sistema de plantação orgânica para todos os produtores rurais da cidade e transformar Brumadinho, ou seja lá qual for a cidade, em 100% orgânica, a cidade onde você só come comida orgânica. Isso seria lindo. Imagine, vocês receberiam o título da ONU, todos os produtores de todos os produtos que estão em volta da região, no município da cidade, são produtores orgânicos. Essa é a primeira cidade 100% orgânica do mundo. Pensem nisso. Converse com seus políticos, converse com seus vereadores, converse com as suas associações. Pensem em como vocês podem salvar o seu município do grande mal, do grande problema de ter apenas uma única empresa, uma única estrutura. Ou, de repente, vocês podem pensar na possibilidade de atrair outra empresa, atrair mais empresas, dando terrenos, baixando impostos, dando incentivos. E isso depende do seu prefeito atual. Já que ele tem uma empresa grande que lhe dá atualmente um grande volume de arrecadação, ora,
Pega uma área, destine essa área a outras empresas, a outros empreendimentos e traga mais empresas para a sua cidade. Para essas empresas novas, você dá 10 anos de isenção, 20 anos de isenção de todos os impostos, inclusive IPTU e um monte de coisa, para que seu município não morra ou não vire uma mini cidadezinha com 2.000 habitantes. Era isso, pessoal. Pense nisso. Um abraço.